Quanto vale o seu dinheiro? Lidar com dívidas é uma realidade para muitas pessoas, seja por causa de empréstimos, de cartão de crédito, ou financiamentos, ou ainda outro tipo de transações. Às vezes, a situação pode parecer fora do controle, mas existem maneiras de gerenciar dívidas de forma eficaz e até renegociar condições para torná-las mais leves no bolso. A gente conversa agora com o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais, sobre estratégias práticas para a gestão de dívidas e como renegociar com bancos e credores para melhorar as condições de pagamento. Professor Felipe, é um prazer recebê-lo aqui no Comando da Esperança, na Super Rede Boa Vontade. Bom dia. Olá, bom dia. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre finanças pessoais. Vamos sim, professor Felipe. Para começar, qual é o primeiro passo que uma pessoa deve dar quando percebe que está com dificuldades para pagar dívidas? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está devendo aí um financiamento, um empréstimo, e começamos a perceber que não temos capacidade de pagar essa dívida, é primeiro a gente tomar cuidado para não colocar em risco as nossas despesas cotidianas. Então, por exemplo, você deixar de pagar a água da sua casa, a energia, para pagar uma dívida. Quando a gente deixa de pagar uma dívida, principalmente de uma instituição financeira, hoje em dia a gente pode ir lá nessa instituição e solicitar uma renegociação da dívida, solicitar uma forma diferente de pagar, talvez um prazo maior, talvez uma condição melhor. Por quê? Porque a instituição financeira sabe que se você não pode pagar uma dívida, o que resta é renegociar. Então, o que a gente precisa fazer, e não precisamos ter medo de ir na agência bancária, de ligar para o nosso gerente, de conversar como a gente pode negociar a dívida, porque as instituições financeiras, elas estão preparadas para isso. É claro que eu estou falando aqui de instituições financeiras. Quando a gente deve essa dívida para uma pessoa, para um parente, aí nós temos que negociar com ele, e claro, negociações feitas entre particulares seguem, claro, outra lógica, outra regra. Mas a gente sempre tem hoje condições de fazer a nossa renegociação das dívidas. Isso já é uma prática que a gente tem também no Brasil muito bem consolidada. Você pode negociar, por exemplo, se você já está devendo há muito tempo, você pode ir no Serasa negociar a sua dívida. Você pode ir, muitas vezes, no CDL da sua cidade negociar a dívida. Normalmente, quando você tem associações comerciais que tem esse tipo de birô de crédito que a gente chama. Então, consequentemente, o primeiro passo é a gente ter humildade e negociar a nossa dívida, porque senão a gente não vai sair do endividamento. Professor Felipe, como priorizar o pagamento de diferentes dívidas, como cartão de crédito, empréstimos pessoais, financiamentos? Qual a ordem de negociação que o senhor recomenda? Olha, quando nós temos muitas dívidas, em geral, o melhor é priorizar aquela dívida ou renegociar aquela dívida que tem a maior taxa de juros, que, portanto, vai custar mais. Então, não adianta a gente querer pagar a menor dívida ou aquela que é mais barata e deixar a mais cara para frente, e aí a mais cara vai custar mais no nosso bolso. Então, por exemplo, quando a gente tem várias dívidas, normalmente, por exemplo, cartão de crédito é a que tem os juros mais altos. Então, talvez é melhor negociar a dívida do cartão de crédito. Mas, por exemplo, quando a gente tem um financiamento de um carro ou de uma moto, é melhor não deixar de pagar o financiamento do carro e da moto, porque a gente sabe que se a gente deixar de pagar, o banco vai fazer uma ordem judicial e a justiça vai emitir um mandato de busca e apreensão daquele bem financiado, porque o bem é a própria garantia do financiamento. Então, se a gente deixa de pagar um veículo, uma moto, a gente perde. Então, talvez a gente priorize o pagamento dessa dívida. Então, portanto, as dívidas que a gente tem dependem do custo da dívida, né? Então, de quanto ela é, os juros. Portanto, dívidas mais caras com juros maiores é melhor pagar logo.
ou aquelas dívidas que a gente tem uma casa em garantia, um veículo em garantia. Então, por exemplo, o financiamento imobiliário também é melhor pagar. Paga como, digamos assim, a primeira dívida. Por quê? Porque se a gente passar muitos meses sem pagar, a nossa casa pode ser tomada pelo banco e é leilão. Então, nesses casos, é melhor a gente optar por pagar esses tipos de empréstimos, de financiamentos, onde há uma garantia de um bem. Certo, professor Felipe. Fala pra gente quais são os principais, se não o principal erro, né, que se pode cometer diante das contas de dívidas que precisam ser quitadas. Olha, o maior erro, talvez, quando a gente quer quitar uma dívida, é justamente não renegociar. E a gente não precisa ter vergonha. Então, se eu quero quitar uma dívida, eu vou sentar no banco. Eu quero o deságio dos juros, eu quero um desconto para liquidar essa operação. Normalmente as instituições não gostam que a gente faça isso. Então a gente senta e negocia. Você se prepara, ouve reportagens, lê notícias que vão lhe ajudar a ver que não tem nada de vergonhoso sentar numa instituição financeira e solicitar a renegociação de uma dívida com eles mesmos, né? Solicitar um aumento de prazo, solicitar um alívio de alguma parcela, né? Que hoje em dia você tem a possibilidade de ficar 60 dias sem pagar e adiantar a parcela para o futuro. Então tem várias possibilidades que a gente pode fazer, no sentido de que a gente pode, portanto, digamos assim, aproveitar melhor como nós vamos resolver as nossas dívidas. Não tenha vergonha. Negocie, negocie, negocie. Isso no mundo, né, econômico, no mundo das finanças, não tem nenhum problema. Nós ficamos por aqui, professor Felipe. Semana que vem a gente volta a esse assunto, já convidando a audiência para enviar suas perguntas para a gente no 3499-935-2894 ou 3899-882-9190. Obrigada pela participação de hoje e até a próxima semana. Nossa, eu que agradeço. Obrigado aí mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós conversamos com o professor, economista e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais, o Felipe Prado, né, que trouxe pra gente informações, estratégias práticas, né, para a gestão de dívidas, a importância de saber quais contas priorizar e ainda de procurar renegociar quando necessário for. Então, você está na sintonia? Permaneça com a gente. Esse é o Comando da Esperança, direto aqui de Uberlândia, FM 102,5 e FM 105,5 a partir de Montes Claros. Participe com a gente. Semana que vem tem mais informações sobre finanças. Quanto vale o seu dinheiro?